Boa noite, está começando mais um Andando a Real. Para acompanhar nossa programação, se inscreva no nosso canal Nação de Cristo TV e nos siga no Instagram, @Nação de Cristo Church. Bom, o assunto de hoje é muito sério, muito importante. Nós vamos falar sobre a vacinação. Assim como a vacina trouxe esperança, trouxe também muitas dúvidas. E para esclarecer essas dúvidas, está aqui comigo a querida Gleiciane Lemos. Seja muito bem-vinda, Gleice. Obrigada, Gisele. Bom, gente, eu sou enfermeira, né? Sou especialista em prevenção e controle de infecções relacionadas à assistência em saúde e já venho atuando nessa área há 7 anos. Eu já vou começar pedindo para você explicar como que funciona a vacina. Como funciona a vacina no nosso organismo? Muita gente não compreende como é esse processo. Eu queria que você explicasse para a gente. As vacinas, elas são utilizadas para conferir imunidade a nós seres humanos, seja imunidade a uma doença bacteriana ou uma doença viral. Como que funcionam essas vacinas? Essas vacinas, a partir delas, são inoculadas micro-organismos em uma pequena quantidade, a fim somente de estimular o nosso organismo a desenvolver imunidade. Ou seja, o nosso organismo, então, ele é estimulado a produzir esse mecanismo de defesa, que são os anticorpos a esses agressores, vírus e bactérias. E aí é muito importante a vacinação, porque é muito arriscado a própria pessoa se expor, né, ao contato com vírus e bactérias para que o seu organismo desenvolva naturalmente essa resistência. As complicações que poderão ser desencadeadas a partir desse contato são diversas, né? E aí, então é importante o auxílio, o estímulo mesmo a partir da vacinação. E é interessante dizer que não é apenas uma vacina, né, Gleice? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre as vacinas que já existem e estão disponíveis aqui no território nacional. Bom, no mundo inteiro tem-se diversas vacinas ainda em suas plataformas, em estudos, em fases iniciais, em fases já avançadas. Porém, no nosso país, regulamentadas pela Anvisa, que é a Agência de Vigilância Sanitária, são somente 2. A Coronavac, que é uma parceria de um laboratório chinês com o Instituto Butantan, e a vacina AstraZeneca, que é uma parceria entre uma universidade de Oxford junto aqui com a Fiocruz no nosso país. Bom, ambas são aplicadas em 2 doses para conferir imunidade ao paciente. O que vai diferenciar entre a Coronavac e a AstraZeneca é a forma de produção de cada uma delas. A Coronavac ela é produzida a partir de um vírus inativado, muito semelhante a outras vacinas que já tem-se no nosso Programa Nacional de Imunização, que é no PNI, assim como a vacina de poliomielite, entre outras que já são disseminadas, né, e aplicadas e já estão regulamentadas no nosso Programa Nacional de Imunização. Agora, a AstraZeneca ela já tem uma forma de produção diferente. A AstraZeneca ela utiliza um vírus, né, um vírus bobinho, vamos colocar assim, que vai então levar a proteína, né, apresentar essa proteína do coronavírus ao nosso organismo e a partir dessa apresentação dessa proteína em nosso organismo, o nosso organismo, como nós já falamos nas questões anteriores, produzirá anticorpos que vão conferir imunidade a cada pessoa que receber a dose da vacinação. E aí, uma outra questão que é importante nós salientarmos é que, primeiramente, se o paciente recebe uma dose de Coronavac, ele não poderá receber a sua segunda dose de AstraZeneca. Então, é sempre a mesma vacina aplicada nas 2 doses. Lembrando que a Coronavac ela deve ser aplicada no intervalo da primeira dose para a segunda entre 2 a 4 semanas. Já a AstraZeneca ela deve ser aplicada a segunda dose entre 1 a 3 meses posterior à aplicação da primeira dose. Existe alguma contraindicação, algum grupo que não possa ser vacinado? Idosos, lactantes, enfim, que tenham alguma doença? Sim, é muito importante nós observarmos algumas questões pertinentes ao quadro clínico de cada paciente. Por exemplo, pacientes menores de 18 anos ainda está contraindicado a vacinação, por questões de estudos mesmo. Gestantes ou lactantes devem ser avaliados o risco de exposição das mesmas, as atividades que cada uma delas desempenham e deve ser acordado também com o médico que acompanha cada uma delas. Outro item que é muito importante nós observarmos também é que está contraindicado a vacinação das pessoas que estão em vigência da doença,
Tá? Então, está proibido a vacinação desses pacientes. Se está sintomático ou tem suspeita, não vacina até o término da evolução completa do caso, e aí posteriormente pode ser vacinado. Outra questão também que é importante reforçarmos é que não deve ser aplicada a vacinação contra o coronavírus junto de outra vacina. Tá? Então, deve ser respeitado o intervalo entre uma vacina e outra para não haver complicações de diagnósticos posteriores à aplicação da vacina. E assim, muita gente fala, quando chegar a vacina, eu vou assistir o jogo no estádio, eu vou para show, eu vou aproveitar a vida, mas na verdade não é bem assim, né, Gleice? Existe um tempo para que essa vacina faça efeito. Então, a partir de quanto tempo a pessoa começa a ter uma resposta quanto à imunização? Bom, é muito importante nós reforçarmos que a imunidade só será conferida a esse paciente após a segunda dose de vacinação e, além disso, contados de 2 a 3 semanas após a vacinação, a segunda dose dessa vacinação. E é muito importante também nós salientarmos que somente a vacina não assegura que a pessoa estará imunizada ou que será anulado a transmissão do vírus. Então, é muito importante, mesmo depois de vacinados, mantermos todas as nossas medidas de prevenção de disseminação, a utilização de máscaras, a higienização das mãos, sempre que em situação de necessidade, quando não tiver disponibilizado água e sabão, é importante higienizar com álcool e todas as outras medidas de distanciamento, conforme já tem sido disseminado, né, e propagado aí desde 2020. E quais são os possíveis efeitos colaterais que a vacina pode ter? Bom, como qualquer outra vacinação, é importante nós observarmos o pós, né, imediato da vacinação. É importante nós avaliarmos se há dor no local de aplicação dessa vacina, se há vermelhidão naquele local, se o local vai ficar quentinho, né? Se tem alteração de coloração ou de tamanho mesmo do local que foi aplicada aquela vacinação. É importante nós avaliarmos se o paciente apresentará febre ou qualquer outro sinal e sintoma. Se porventura esses sinais e sintomas persistirem, é importante procurar o auxílio médico. Além disso, é muito importante se você já teve alguma reação importante de manifestação alérgica ou qualquer outra coisa em doses de vacinas anteriores ao do coronavírus, é importante você reforçar essa informação para a pessoa que for aplicar a vacina do Covid-19 em você, tá? Para garantir que não acontecerá nenhum evento adverso pós-vacinação com você. Bom, diz a lenda que quem já pegou Covid está tranquilo, não precisa se preocupar. Tem gente falando aí, eu já peguei, não morri, estou tranquilo. Na verdade, não é bem assim, né, Gleice? Eu queria que você falasse se a pessoa que já foi infectada com Covid-19, se ela necessita tomar a vacina. Sim, todas as pessoas devem ser imunizadas. Por quê? Nós ainda não sabemos, né, quanto tempo que essa pessoa em pós-recuperação de Covid ficará imunizada, por quanto tempo que essa imunidade perdurará nesse paciente. Sendo assim, é muito importante receber a vacinação e, além disso, manter, como nós dissemos nas questões anteriores, é muito importante mantermos as medidas de prevenção e contenção da disseminação do micro-organismo. Bom, nós sabemos que existe uma ordem de vacinação. Eu queria que você falasse sobre esses grupos prioritários, né? Quem é prioridade na ordem de vacinação? Bom, de acordo com o Plano Nacional de Operacionalização de Vacinação contra o Covid-19, foram estabelecidos alguns grupos de prioridade, considerando o quantitativo ainda reduzido de doses disponíveis para vacinação. Então, nesse grupo entra primeiramente os profissionais da área da saúde, que são os profissionais que atuam ali frente a frente, né, com esse vírus. Além deles, posteriormente virão então os idosos, né, as pessoas privadas de liberdade e, posteriormente, todas as outras pessoas, como indígenas, entre outros. E no dia da vacinação, Gleice, quais os documentos a pessoa precisa levar? O que ela precisa ter em mãos no momento da vacinação? Sempre, ao receber alguma vacina, é importante você estar de posse do seu cartão vacinal, tá? Da sua identidade e, se puder, levar o seu cartão do SUS. E aí, reforço também, Gi, nessa oportunidade, o quão é indispensável você estar
com o seu cartão vacinal atualizado. Tá, gente? Lembrando sempre que vacina ela nos confere imunidade para evitar que nós entremos em contato com micro-organismos para depois desenvolvermos uma imunidade natural. Então, para evitar esse risco, é importante nós estarmos com a nossa vacinação em dia. Bom, falar sobre saúde, gente, é sempre uma responsabilidade muito grande. A pandemia ainda não acabou, então é fundamental que todos estejam atentos aos sintomas. Eu queria que você falasse, Gleice, sobre os principais sintomas e os sintomas graves, aqueles que fazem com que seja necessário que a pessoa procure atendimento médico. Quais são os sintomas mais comuns? Febre, tosse seca, cansaço e os sintomas mais graves. Os sintomas mais graves se dão pela apresentação de falta de ar, né? Ou dificuldade para respirar, dor no peito ou sensação de desmaio, perda de movimentos. Em média, os sintomas podem aparecer após 5 ou 6 dias do contato com a pessoa doente ou com o próprio coronavírus. Porém, esse tempo pode se estender até 14 dias. Por isso é muito importante, nesse momento de pandemia, nós valorizarmos cada sinal e sintoma. Perdeu o olfato, perdeu o paladar ou percebeu a diminuição deles, é importante nós valorizarmos esses sinais e sintomas, porque pode ser que você esteja com Covid. Qual que é a sua ação diante dessa situação? É importante você entrar em contato com a unidade básica de saúde do seu bairro, se você apresentar sintomas leves, e conversar com um profissional e seguir as orientações que ele te passará. Já na presença, como eu falei, de sintomas graves, é importante a procura do serviço de atendimento de urgência e emergência. Bom, nós chegamos ao final do nosso Mandando a Real. Quero agradecer muito a sua participação, Gleice. E dizer para você de casa que se você ainda tiver alguma dúvida que não foi esclarecida aqui, você pode enviar para a gente no chat ao vivo e nós encaminharemos para a Gleiciane posteriormente. Podem me seguir também no Instagram, meu nome é Gleiciane Lemos, podem me procurar lá, qualquer coisa que precisarem eu me coloco à disposição.